Olá, eu sou o pastor Gileade da PIB Petrolina e este é o PIBcast. E nestes dias nós estamos conversando com o pastor Diogo Agostinho, ele que é líder da área de evangelização discipuladora da nossa igreja. E nós estamos ouvindo falar muito aqui na igreja em RD, relacionamento discipulador. No encontro anterior já conversamos um pouco para entender a diferença entre essas coisas, o que é o discipulado, o que é o RD, que é o relacionamento discipulador, a evangelização. Então já conversamos um pouco sobre isso. E nós vamos continuar essa conversa. E a minha pergunta hoje para o pastor não é tanto no sentido de entender o que é, mas por que nós, cristãos, devemos fazer discípulos de Jesus. Olá a todos, um prazer estar com vocês mais uma vez e essa resposta nós damos através de um texto bíblico, Mateus 28, versículos 19 e 20. O nosso Jesus, Jesus Cristo disse aos seus discípulos e a nós também: indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, por que fazer? Porque é uma ordem de Jesus. Ele nos ordenou fazer isso. Então, esse é o principal porquê. Mas existem outros. Por exemplo, porque é a essência da Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus existe para fazer discípulos, para compartilhar o Evangelho com outras pessoas que precisam dessa mensagem e elas se tornarem discípulos como nós somos. Pastor, muita gente, talvez nós somos uma sociedade que vivemos na época da terceirização. Então, as pessoas estão terceirizando tudo. E eu te pergunto, eu posso terceirizar a minha obrigação como cristão de fazer discípulos? Tipo assim, olha pastor, eu vou te pagar, vou te dar um bom salário, vai lá, faz discípulos, por favor. Ou, vai lá meu irmão, vamos sustentar o missionário para que ele faça discípulos. E então, esse é o meu papel nesse processo. É possível terceirizar, eu como cristão, terceirizar, financiando talvez, e com toda boa intenção, a vida de alguém para que ele faça discípulos em meu lugar? Não é possível terceirizar. Essa ordem de Jesus foi uma ordem direta aos seus discípulos e, inclusive, não houve dentre eles alguns responsáveis por isso e outros não. Todos eram responsáveis. Nós poderíamos imaginar um pai terceirizando a criação dos seus filhos. Eu imagino que nos dias de hoje até seja possível que isso aconteça na sociedade. Alguém que ensine esse menino bons princípios, alguém que ensine esse menino, mas quando na verdade todos nós sabemos que isso é uma função do pai. Então, essa imagem deve ser a imagem de um discípulo de Jesus para outra pessoa. Eu tenho essa responsabilidade, foi a mim que Jesus deu essa responsabilidade e eu posso sim e devo fazê-la. Pastor, aqui no gabinete, eu já conversando com algumas pessoas que estão na dinâmica de fazer novos discípulos de Jesus, ouvi uma delas dizer assim: eu tinha muito medo, eu tinha receio, eu achava que não podia fazer, que não tinha condições, mas mesmo assim eu entendia que era uma obrigação minha. E de repente essa pessoa resolveu iniciar o discipulado com alguém e tem se sentido tão feliz e percebeu que é uma coisa tão simples que ela vive feliz hoje, ela está animada em discipular muitas pessoas. Você ouve muitas histórias assim, de pessoas que tinham muito medo, mesmo entendendo o porquê de fazer o discipulado, a responsabilidade, mas tinham medo e de repente, ao ter o contato primeiro, se sentiram tão felizes e estão animadas com essa ação? Com certeza, muitos e muitas pessoas com quem nós temos lidado aqui na igreja,
tem a ideia de fazer discípulos de Jesus de um modo que você precise ter um grande treinamento, um grande conhecimento teológico, ou você precisa reunir pessoas numa sala de aula, ou você precisa ser um professor habilitado para poder discipular pessoas. E quando elas olham para a experiência de Jesus, que simplesmente andou perto de homens e compartilhou a vida com eles, essas pessoas percebem que é muito recompensador investir na vida de pessoas. Nós poderíamos até responder, por que fazer o relacionamento discipulador? Um dos porquês poderia ser, porque é recompensador ver o resultado disso na vida de pessoas. Um outro porquê que traz alegria ao nosso coração também é porque isso trata-se de salvação. Então, se você ama alguém e tem interesse pela vida dela, você deseja que ela encontre a Cristo e seja transformada. É algo que traz alegria, não é um peso, não precisa de um super treinamento, precisa simplesmente que você se interesse por alguém e gaste um tempo com ela. Pastor, lá no texto que você citou de Mateus 28, versos 19 e 20, no finalzinho, a gente percebe que há uma promessa ali. Ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Fala pra gente por que Jesus fez uma promessa assim, se eu posso confiar nisso, se isso tem a ver com essa ação discipuladora. Esse é um detalhe super importante, porque imagine você, os discípulos passando 3 anos e meio com Jesus, vendo ele realizar milagres, vendo ele ensinar coisas maravilhosas, enfrentar adversidades com uma fé inabalável, e de repente esse Jesus vai embora, no sentido de que ele voltou aos céus, e agora os discípulos estão ali, e ele manda que eles continuem o que ele tinha feito. Então, eles, se não tivessem essa informação, eles iriam se sentir abandonados, tristes, mas a promessa de Jesus, inclusive, se cumpre no livro de Atos, no capítulo de número 2, quando desce sobre eles o Espírito Santo, que cumpre essa promessa de Jesus. Eles passam a ser habitação do Espírito Santo. E um outro texto fantástico também, que é Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz a mesma coisa de outra forma. Ele diz assim: olhe, vocês fiquem em Jerusalém e receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Então, se você está aí nos ouvindo, imaginando que você não tem a habilidade necessária, que você não tem um conhecimento teológico fantástico para poder fazer discípulos, nós queremos lhe dizer que a única coisa que você precisa é do Espírito Santo de Deus, e você já é templo do Espírito Santo, e com certeza você tem toda a capacitação necessária para isso. A minha compreensão é que ser igreja e viver a experiência do ser igreja é algo muito simples, pastor. Algumas pessoas estão dizendo: minha igreja não é muito sofisticada, nós não temos um bom som, e se tivéssemos um bom som, nós faríamos o melhor culto, seríamos uma igreja grande. Não temos um melhor data show, não temos bancos, não tem ar-condicionado. Então, a minha pergunta é: será que, apelando para a ideia de que a igreja e ser igreja é algo muito simples e, por exemplo, é uma obediência ao fazer discípulos de Jesus, simplesmente fazendo isso a minha igreja vai crescer? Será que eu não preciso ter mais recursos, tecnologia, luzes piscando dentro, coisa assim? Só fazer a coisa tão simples que é um relacionamento discipulador faz a igreja crescer e funcionar? Nós podemos pensar que os primeiros discípulos de Jesus não tinham nenhuma dessas ferramentas que nós temos hoje. Eles viviam, segundo o capítulo 2 de Atos, a partir do versículo 42, apenas os relacionamentos. As pessoas tomavam a sua decisão depois que ouviam o evangelho, e elas tinham a oportunidade de conviver com os discípulos de Jesus. A mensagem era o principal, mas o amor é que fazia a diferença. Então, realmente, o que é a essência da igreja
é o fazer discípulos. E esse fazer discípulos significa você ser amigo, você acompanhar, você adotar essa pessoa na sua vida, você se importar com ela, fazer o como Jesus fez enquanto ele esteve. Todos os textos dos evangelhos nos provam que Jesus amava as pessoas, que Jesus estava com elas, e apesar de não ter nenhuma ferramenta tecnológica que oferecesse isso para as pessoas, elas ainda o seguiam. Com certeza, se você que está nos ouvindo resolver abrir o seu coração, abrir a sua casa, abrir os seus braços e adotar alguém, amá-la e cuidar dela, com certeza, se você e os seus irmãos da sua igreja tiverem essa atitude, pessoas vão querer estar perto de vocês, pessoas vão querer ouvir a mensagem do evangelho que vocês têm no coração, e essa igreja vai crescer com certeza. Nós estamos chegando ao final e estamos falando sobre o porquê do fazer do relacionamento discipulador uma verdade na vida da gente. Pastor, o senhor quer dar uma palavra final? Quero convidar você a fazer parte disso desde já, colocando a sua vida em oração e falando com Deus. Deus, me ajude. Eu quero seguir a ordem de Jesus. Eu quero ser um discípulo que faz outros discípulos. Um abraço a todos. Ok, esse é o PIBcast e hoje estivemos com o pastor Diogo Agostinho, líder da área de evangelização discipuladora da Primeira Igreja Batista em Petrolina, e conversamos sobre o